Olá, de volta aqui mais uma vez. Vamos fazer mais uma tentativa, né? Essas coisas do ao vivo. No ao vivo tem isso. Então, hoje nós temos mais uma live do nosso arvoredo, a live Oliveira. Sexualidade feminina, não binarismos, etnias e fetiches patriarcais. Né? A oliveira que simboliza a luta pela paz, a resistência, né? Essa luta no sentido de resistência enquanto busca da liberdade e paz interior. Né? Então, tem bastante a ver com essa temática sexualidade que nós estamos abordando essa semana e com esse assunto tão relevante sobre o qual nós vamos falar hoje. Na verdade, né, nós trouxemos o assunto e porque nós acreditamos que nós temos que dar muita visibilidade e ouvir muito sobre, né? Porque como nós dissemos, se nós mulheres que estamos numa situação de privilégio não já sofremos, né, opressões, invisibilizações da nossa sexualidade, imagina pessoas que não se encaixam nos padrões dessa nossa sociedade patriarcal, misógina, racista, heteronormativa, né? E, como eu disse, né, como eu não tenho lugar de fala, não tenho propriedade para abordar o assunto, hoje nós trouxemos uma convidada maravilhosa, a Thalita Reis, para mim é a Tel. A Tel, ela foi minha colega de faculdade, né? Então não reparem se eu chamá-la assim. Ela não estava me ouvindo aqui. Só um minutinho, pessoal. Tô falando com ela aqui para ela poder entrar. Vamos ver se agora vai dar certo. A gente estava com um probleminha aqui da conexão e, né, de não estarmos ouvindo uma outra, mas são coisas do ao vivo. Enquanto isso, eu vou apresentando ela aqui, né? A Thalita Reis, para mim a Tel, ela é doutoranda em educação pela UFJF, é mestra em arte e dança contemporânea pela Universidade de Limerick, da Irlanda. A sua investigação passa pela improvisação, relação entre processo, produto, dança e arte-educação. Ela tem trabalhado como artista independente e professora. E seu último trabalho solo, O Apartado, ele propõe um encontro entre a artista e as manifestações afro-brasileiras, entre artista e o público, entre a memória e o presente. A partir daí, tem debatido o genocídio negro e a migração, bem como se engajado em pesquisas práticas artístico-pedagógicas orientadas pelas poéticas afro-brasileiras e indígenas. Ela tá ouvindo, Theo, eu falei com ela tá ouvindo. Ela tá. Bom, e até ela foi professora também, né, na Universidade Federal de Viçosa, então nós temos muito o que ouvir aqui hoje, né, da fala dela. Deixa eu ver se vai dar certo eu chamando ela aqui. Vamos ver, tô convidando aqui, vamos ver se vai dar certo, porque a gente estava tendo esses probleminhas da internet, mas eu acho que... Ah, ouviu? Ah, que bom. Então, agora eu te mandei o convite aí, entra aí comigo. Ou então pede para entrar, se você achar. Ah! Ai, ai, entendi. A gente coloca às vezes mesmo. Eu coloco direto por causa do Vitor, principalmente. Aí não dá pra ouvir. Chegou aí o convite?
Joia, Theo. Então, ótimo. Foi. Arrasou. Aff, Oi, bom dia. Sabe o que que eu Rodrigo. fiz? Eu estava no não perturbar para eu fazer essa live, mas eu acho que isso interfere. Só pode ser. Deve ser. Eu também não entendo muito dessas coisas, mas eu apanho demais. Já aconteceu comigo e com a Yolanda quando a gente estava fazendo, de às vezes ficar sem som também. Aí por isso que eu até estava perguntando pra ela, você tá ouvindo e tal. Mas ainda bem que deu certo. Sim, sim, porque a intenção é que não ficasse apitando aqui e vocês ouvindo. Mas aí acabou que Aham. eu não ouvia nada. Ai, Mas deu Jesus certo. Cristo. Arrasou. Ela toda gata. Bem-vinda. Obrigada. Acordei 5h30 para a cara desinchar, mas não deu Uau! certo. Tá linda, tá linda. Arrasando. E eu tava te apresentando aqui, tava lendo a sua bio, né? Se você Uhum. quiser falar mais alguma coisa, você é super bem-vinda aqui. Nós estamos muito felizes de termos você aqui. Queria agradecer, pelo convite mais uma vez, né? E dizer que nós estamos ansiosos, porque nós temos muito que ouvir de você. E eu tinha te dito, né? Nós recebemos algumas perguntas aqui das seguidoras, seguidores, Uhum. mas aí você vai falando e no final a gente traz essas perguntas. Se alguém mais aqui deixar pergunta também no bate-papo aqui da live, a gente vai te passando. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro que a temática é super interessante, né? Mas eu queria deixar claro que o centro assim do meu trabalho, a temática central do meu trabalho é a questão de raça. Essas outras temáticas, né, que é gênero, sexualidade, feminismo, veio junto, Uhum, né? Isso significa que são temas que têm aparecido no meu trabalho, tanto no meu trabalho acadêmico, né, na minha tese de doutorado, quanto nas minhas produções artísticas. E aí, quando vocês me fizeram o convite, eu falei, uai, gente, eu acho que eu tenho algumas coisas para compartilhar, e principalmente essa questão do corpo da mulher negra, né? E uhum, como que as questões de sexualidade perpassa, principalmente por conta dessa construção do racismo para justificar o que aconteceu, né, principalmente no período, quer dizer, principalmente não, sobretudo, no período da escravidão, sabe? Mas assim, Thalitinha, você pode me ajudar trazendo outras temáticas, no uhum. sentido de que a gente está aqui enquanto mulher, né? E aí você me chamou por conta desse lugar de fala de mulher negra, mas eu conheço o seu trabalho, então eu acho que você também tem coisas para acrescentar nessa fala e para me ajudar também, Estamos tá? conversando. Uhum. E aí eu vou conversar. Eu acabei de ver que o Marcos Alves, meu colega de Cataguases, está aí com a gente. É. Ele é músico. Que bacana. Bem-vindo, Marcos. E aí eu trouxe para conversar com a gente essas mulheres aqui. A Lélia Gonçalves Uhum. Lélia Gonçalves. e, e a Sueli Carneiro. O livro da Uhum. Lélia é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano e da Sueli é Escritos de uma Vida. Por que que eu trouxe essas duas autoras maravilhosas para dialogar? Para pensar nos dias atuais, a gente precisa pensar. Oi, Laine. Laine também é minha colega daqui de Leopoldina. Querida, bem-vinda, Bom Laís. dia, Marta. Para a gente pensar na questão da sexualidade
e a questão do corpo da mulher negra, a gente precisa olhar desde o início, desde quando, né, os povos africanos vieram para o Brasil para serem escravizados. Gente, está bombando essa live com o povo de Leopoldina. Eu não dou conta, que fofura. Adorei. O Sapinho, que é outro colega meu de longa data, músico, tá aí também. Bom dia, Laine. E aí, uma das primeiras coisas que essas duas autoras falam quando a gente pensa corpo da mulher negra na sociedade brasileira na contemporaneidade é a questão da violação que as mulheres negras sofriam por parte, né, da minoria branca dominante. E aí tem até um autor, o Gilberto Freire, que é o pai do mito da democracia racial, que ele falava, né, que o Brasil é um país racista porque ele é miscigenado. Entrou outra amiga também de Leopoldina. Olha, se eu ficar dando boas-vindas a todo mundo, eu não faço a minha fala não, Thalita. Oi, Clarissa! Vou colocando, vou acenando aqui para eles, todos bem-vindos, bem-vindos. Estou adorando. O pessoal de Leopoldina O arrasou. pessoal de Leopoldina tá arrasando, gente. Olha, muito bom ter amigo, né, gente? Oxe. E aí, vamos lá, deixa eu voltar realmente, porque se eu ficar dando bom dia, bom dia, bom dia, vai ser bom dia Fica à da live vontade. toda. Então, vamos lá. Vou voltar ao meu raciocínio. Para pensar essas questões na contemporaneidade, eu precisei voltar lá naquele período da escravidão. E para pensar que aqui no país, no Brasil, essas questões relacionadas à sexualidade, né, da mulher negra vem junto com a violação de mulheres negras naquele período da escravidão, que veio, sim, trazendo a questão da mestiçagem, né? É muito complicado trabalhar esse tema, da sociedade. E Gilberto Freire pega essa questão para falar, olha, tá vendo? O país é um país misturado, né? Não tem preconceito. No entanto, ele se esqueceu que essas relações se davam a partir da violência, da violação, né? E isso reverbera até hoje, como traz essas autoras. Então, eu já falei de Gilberto Freire, que ele traz essa democracia racial, que é um mito, e essa democracia está relacionada à questão da violação. Eu estou falando violação é bonito, mas eu quero dizer mesmo os estupros que aconteciam, né? E aí, dentro desse contexto, vem, pensando a mulher naquela época e os requisitos de hoje em dia, né? Os resquícios hoje em dia. A questão da mucama e da mãe preta. A questão Ama de leite também? Exatamente, porque tinha dois tipos, duas categorias, ele separava duas categorias de povos, de pessoas escravizadas, né? E agora eu bem fugiu a palavra. Mas um ficava mais na Casa Grande, trabalhando na Casa Grande, e outros nas plantações, né? E aí a mucama fazia tudo dentro do contexto de cuidar de uma casa, né? E além de tudo, de cuidar da casa, cuidava dos filhos, né, das senhoras, que as deixavam em muitos momentos sem nada que fazer, ociosas, porque... E além de tudo, levantava a ira dessas mulheres, porque muitas dessas mulheres eram, vou usar uma palavra bem entre aspas, paqueradas por seus senhores, não é? Nossa, nem dá nem para usar entre aspas, né? Mas além de tudo, do trabalho, da violência, assediadas, exatamente, assediadas por esses homens, assediadas e violentadas, né? Isso. E aí vem a questão da mãe preta, né? Que era ama de leite, que cuidava dos filhos, né? De seus senhores. E aí essas autoras trazem, né, nesse contexto histórico,
a questão da mucama, da mãe preta, e quando a gente vem para a atualidade, aparece a figura da doméstica, né? E quando essas mulheres estão nesse mercado de trabalho, elas estão aonde? Em trabalhos, e aí eu coloquei aqui, de servente. E aí Uhum. eu viajei, sabe, na minha época de infância, que eu fiquei pensando, aonde estavam as mulheres negras que eu admirava, né? Ou quando eu faço esse exercício, onde estavam as mulheres negras? E de fato, sim, eu tenho uma lembrança muito forte de mulheres muito queridas, maravilhosas, que estavam nessa posição de servente ou doméstica, né? E aí eu vou pegar aqui na página 49. Gente, a leitura dessas mulheres é muito potente, assim, Ah, eu até estava né? anotando aqui. Estava escrevendo aqui, anotando os nomes na hora que você falou, porque achei interessante. Muito bacana. E eu estou trazendo essas questões de lá de trás para a gente pensar como que esses estereótipos, sabe, ainda são difundidos para eu chegar para falar na atualidade, né? Uhum. E aí eu queria ler um trechinho que fala, quando eu, igual anteriormente eu citei Gilberto Freire, né? A Sim. Lélia, ela diz assim, a diferença em termos de Brasil, se é que existiu, estava no fato de que os casamentos interraciais nada mais foram do que o resultado da violentação de mulheres negras por conta de seus senhores, né, os senhores de engenho, traficantes de escravos. E esse fato daria origem, na década de 30, à criação do mito que até hoje em dia afirma que o Brasil é uma democracia racial, né? Gilberto Freire, o famoso historiador e sociólogo, é o seu principal articulador com sua teoria do lusotropicalismo. E o efeito maior do mito é a crença de que o racismo inexistente em nosso país graças ao processo de miscigenação, coisa que não é dessa Uhum. forma, né? E aí tem uma coisa que eu coloquei uma setinha, mas eu vou bem pular essa parte e vou voltar para a questão das mucamas, né? Que é só para contextualizar, beleza? Assim que eu Ah, sim. estou conversando com vocês e com essas meninas aqui. Vamos lá. Enquanto mucama, cabia-lhe a tarefa de manter em todos os níveis o bom andamento da casa grande, lavar, passar, cozinhar, fiar, tecer, costurar e amamentar as crianças nascidas do vento livre da sinhazinha. E isso sem contar com as investidas sexuais do senhor branco, que muitas vezes convidava parentes mais jovens para se iniciarem sexualmente com as mucamas mais atraentes. Olha isso, né? Desnecessário dizer o quanto era um objeto do ciúme rancoroso da senhora. Aí tem um asterisco aqui. Excelentes exemplos das torturas infligidas às escravas e a seus filhos pelas sinhás ciumentas encontram-se no belo romance de Josué Montelo, Os Tambores de São Luís. E aí, a partir disso, eu volto no que ainda é muito, como eu vou dizer, ainda é muito presente, sabe, na nossa sociedade, como isso interfere na nossa sexualidade, né? A frase é muito forte, que diz: a mulher preta serve para cozinhar, a mulata para fornicar e a branca para casar. Ó. E aí eu falei, né, lá da mucama, da mãe preta, e eu vou chegar agora na questão da mulata. Inclusive, você comentou, né, Thalita, quando você fez o convite desse Isso. corpo, né, que aparece no período de, de carnaval. E Isso. Lélia tem um outro texto muito interessante dela, que ela fala, onde que ficam essas mulheres que só aparecem uma vez por ano?
né? Uhum. Que ganha essa visibilidade, mas é uma visibilidade. Então, eu vou chamar a Sueli agora. É. Que, que é o único momento no ano que a mulher negra, né, no caso a mulata, porque nem a preta, a mulata, porque é mais um pouco mais, não é tão retinta, né? Tem Uhum. o cabelo é menos crespo, às vezes os traços, né, mais finos, é, traz uma visão pejorativa. Oi, Natália. A Natália é outra aqui de Leopoldina. Mas bom dia para quem não é de Leopoldina, tá, gente? Tô sendo até barrista, né, Thalita? Ah, vai ter que ser, só E aí, arrasando. Quase Leopoldina. Até eu, ó. Leopoldina. ai, fechou aqui meu livro. Fui fazer coraçãozinho. Então vamos lá. Aí aparece essa figura da mulata, é, muito arraigado nessas questões de preconceito, estereótipo, fetiche, erotização, né? Total. E a Lélia faz uma viagem muito interessante de onde estão essas mulheres. E assim, não precisa estudar, né? Assim, ser uma acadêmica, mulher negra ou não, para a gente ver que o corpo da mulher negra, principalmente na nossa infância, né, Thalita, aparecia Uhum. como e aonde? Rede Globo, Globeleza, É, né? É um corpo muito bonito, um corpo atraente e um corpo nu, né? Ela foi ganhando as pinturas. E fora isso, aonde aparecia, né? E a Sueli exatamente. fala, né, que a mulata é a figura da exportação, né? Desse modelo É. de beleza, de exportação, mas é um momento que é a parte que fala muito, que é muito, tudo é muito forte, sabe, Thalita, quando eu Uhum. passo nessas questões, Com certeza. né, que vê, ó, tem o lance da... Oxe, por que que eu me perdi aqui? Mas eu vou me achar na página. Vamos lá de novo. Que o padrão, né, vamos dizer assim, o padrão, a musa, a mulher que teria o direito, né, ao romance, ao amor, não é a mulher negra, né, gente? Pá, cadê a parte que fala justamente isso, assim? Que a mulher negra ganha visibilidade uma vez por ano e é uma mulher que está... Tem uma musiquinha que fala: já vem essa mulata para tirar o meu sossego. Enfim, É, tem muitas eu tenho coisas. muitas músicas, né? Eu dei uma É, perdida agora. agora. Vai aí, faz algumas considerações que eu vou me achar aqui, Thalita. Aham. É, eu até estava vendo aqui das perguntas que o pessoal deixou, né? E você vê que foi falando isso Uhum. aí, veio na mente a questão da própria expressão da cor do pecado, né? A mulher que é Exato. para casar enquanto a sagrada não seria da cor do pecado, né? Da cor do pecado é aquela que traz esse instinto de fazer o proibido, né? Ou seja, você se envolver com a mulher negra seria algo proibido, né? Pecaminoso, é uma luxúria, né? É para dar o Uhum. prazer e não a questão. A Yolanda deixou que a mulher não tem direito à existência, somos apenas um corpo. Infelizmente, se analisarmos pelo viés racial, essa realidade só piora. Exatamente. Enquanto estudante de doutorado nessa área de raça, quando a gente passa pelos estudos do feminismo, ainda tem essa questão, né? Porque os estudos feministas eram de mulheres brancas, né? E aí eu até anotei aqui para não ficar apenas, não é bem a palavra, mas assim, para estender o diálogo, eu até coloquei aqui que o meu olhar vai para a mulher negra, né, em relação a essas questões, a mulher indígena e a mulher lésbica. Uhum.
E aí me veio na cabeça inúmeras filósofas, pensadoras, negras e lésbicas. Uhum. Negras, lésbicas e gordas. Aham. Negras, lésbicas, gordas e mães solteiras. Então, assim, a coisa vai tomando outras É. proporções, né? E tem uma parte aqui que eu falei assim, ler isso, página 52. Vamos lá. Como vai, gente do céu, por que eu botei tão bonitinho aqui, ó, tá lá, ó, Sueli. É lógico que eu não vou achar, né, que eu tô procurando Sueli no livro da Lélia. Ah, mas, tipo, Ô, gente, essa confusão que eu tava ouvindo, o café até esfriou. É, falta o café. 52, pronto. Achei. Yeah. Achei que eu tava no livro errado, doido. Pam, 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 pam. acho Ah, é bem isso que você está falando. É quanto vamos lá. mais vai, quanto menos vai se encaixando dentro daqueles padrões estabelecidos, né? Uhum, Acho que maior opressão e maior invisibilidade, né? Vai surgindo assim em torno sim. daquela mulher, né? Dentro daquele padrão, não está dentro daquele padrão branco, cis, é, da Uhum, classe média, exatamente. vamos dizer, da mulher submissa, porque tem isso também, as mulheres livres, né? Mais livres também vão Uhum, tirando da mulher uhum, magra, né? Igual você falou da agora. Então, assim, quanto menos vai, né, se encaixando é, nesse padrão, né, patriarcal, né, dessa tríade, acho que tem capitalismo, patriarcado, racismo, né, que infelizmente é um poder muito grande sobre todos esses padrões que uhum. exercem sobre nós. Sim, Acho que o achei. maior é a invisibilidade. Ah, acho. Sim, mas eu achei. Quer ver, ó? Como aponta o milagre negro, toda a construção ideológica, e racismo é uma construção ideológica, né? Toda a representação europeia do romance, do romantismo, da paixão e do amor. Foi sempre pensado a mulher branca como musa. Hum, A mulher negra nunca foi dada a condição de musa. Em relação à mulher negra, qual o olhar que temos para ela? O olhar que nós temos para a mulher negra é o olhar daquela que é fruto erótico, uma coisa para ser comida. É a representação que Afonso R. Santana faz. A mulher negra não é musa, ela é um fruto. Eita, é, uma coisa a ser comida. Eita, é, Nossa Senhora. E aí, eu lendo essas mulheres, é para a gente refletir como esses estereótipos ainda estão nos dias de hoje. E aí eu vou fazer dois relatos pessoais, assim, eu posso até ficar emocionado porque é punk, né? Mas eu me com lembro, certeza. quando eu era adolescente aqui em Leopoldina, eu ia numa baladinha, eu devia ter 16, 17 anos, antes de ir para Viçosa, Thalita. Aí eu conheci um rapaz, um menino branco, de uma família abastada ou de sobrenome abastado da cidade, sabe? E a gente Uhum. ficou, foi bacana, mas eu comecei a perceber que era final de noite, entendeu? Ele nunca chegou em mim no início Hum, da balada. Ele nunca esteve comigo na frente de todo mundo, né? E, e naquela época eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, sim. mas eu não tinha clareza mesmo, sabe? Que isso era porque por mais que ele gostasse, vamos dizer, né, de estar na minha companhia, ele nunca iria me assumir, né, na frente de todo mundo. E até que uma vez, assim, que foi a gota d'água, ele passou por mim na rua e não me cumprimentou, sabe? Hum. Nunca mais conversei. Assim, nunca mais Na verdade, eu encontro esse rapaz em Leopoldina, assim, e quando ele passa por mim, eu faço um tum, sabe?
rapidinho assim, acontece alguma coisa, assim, que eu dou Uhum. uma travada e vem isso à tona, né? A Claro. outra coisa foi que eu morei 2 anos na Irlanda, fiz mestrado, né, em arte com Uhum. habilitação em dança contemporânea. Fui, depois de juntar uma grana, trabalhando 1 ano e meio aqui em Leopoldina, paguei o meu intercâmbio em 12 vezes, sabe? Uma mãe me ajudou, um primo tirou dinheiro do banco, fui. E chegando lá, eu precisei arrumar emprego. Arrumei um Uhum. emprego, passei, eu era babá. Não, primeiro eu fui garçonete, depois eu fui babá, ou o contrário. Enfim, ou as duas coisas aconteceram juntos, porque é muito difícil, né? Sobreviver como estudante na Europa. É. E depois ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, na época foram 12 mil reais, que deu menos de 4 mil euros. Eu não Hum. consegui organizar minha vida enquanto estudante, mas precisei trabalhar. E lá na Irlanda tem muitas brasileiras e deve ter umas 2 ou 3 companhias de dança que trabalham com samba. Ah, E aí eu fui e falei, olha, eu sou da dança e tal. Inclusive uma menina que fez mestrado, nós somos 2 brasileiras que fizeram mestrado lá na Irlanda. Foi ela que me chamou. E aí eu fiz alguns shows de samba, sim, com aquela roupa, porque minha uhum. roupa era verde, cabelão. Eu lembro que menos eu não sambava muito, não. Eu lembro que eu fazia uns debulê. Ai, eu adorava, vê se pode, debulê. Debulê, Adoro. debulê, 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 né? E aí, quando eu volto para o Brasil para montar um alpinho do intercâmbio, a minha mãe viu a foto. E ela falou Uhum. assim: Minha filha, não bota essa foto, não. Nossa, aquilo me matou por dentro, sabe? Porque, Uhum. gente, a minha mãe, né? A minha mãe sabe a filha que tem, Uhum. né? Então, assim, como que eu acho que a minha mãe não duvidava de mim, Não. mas ela teve medo das pessoas verem e O que falar, as a pessoas têm. Thalita tava, foi para Irlanda, por quê? Porque ela é piranha. É esse o nome mesmo, entendeu? Nem prostituta Uhum. não, era piranha. E aí, eu não tá a foto, sabe? Você pode caçar no meu Insta, no meu Face, tem lá muitas fotos de intercâmbio e não tem foto. Eu toda gatona, né? Trabalhando, Uhum. dançando. Uhum. Isso é muito complicado, né? É. E aí, eu queria dividir com vocês uma produção que eu fiz de dança no início desse ano com a companhia. Na verdade, a companhia que eu danço lá no Rio, ela é super novinha, ela tem aqui 2 meses de idade. Ai. Mas a diretora é minha colega do Coletivo Singular, que a gente trabalha com entravessamentos. Inclusive, você fez várias É, fotos lembro. lindas. E Maravilhoso. em fevereiro e março desse ano, a gente foi fazer o trabalho presencial lá no Rio de Janeiro. E a minha reflexão era esse corpo da mulher negra na cena contemporânea. E eu lembro que eu chegava em casa, eu lia a Lélia e eles me arrumaram um apartamento muito bacana e que tinha um piso de madeira e um guarda-roupa, assim, com um espelho. Eu lia a Lélia e começava a dançar. Eu lia a Lélia e começava a dançar. E tem uma cena que eu trago essa passista. E eu trago essa passista no. Essa é a minha viagem. E Thalita, você voltou. Eu estou falando do meu processo de criação, tá? Assim, Uhum. porque a gente fez esse projeto em um mês, ou menos. A Taimã entrou, E. tá te dando oi. Oi, Taimã, de Viçosa, cidade maravilhosa. E aí, a minha pesquisa de movimento foi quando eu trouxe essa passista justamente para cutucar, sabe? Assim, eu trago Uhum. inclusive eu preciso trabalhar mais essa coisa, trazer todos os estereótipos, entendeu? Pegar o Uhum. estereótipo, esfregar assim, sabe? Aham. Deixar o. E eu acho que isso aparece em algumas obras minhas, já tem um tempo, de deixar o espectador assim na dúvida, sabe? Tipo assim, Uhum. essa menina tá falando sério? Tipo, sabe? Trazer um incômodo. E tem um lance também de eu trabalhar no carnaval, em São Paulo, então eu trago uma coisa do
do movimento do rapaz que trabalha com as alas, né? Da harmonia, e Sim. vem chegando essa mulata, né? Mas é um processo. Mas eu Uhum. trago. Eu estou com o computador aberto aqui, porque eu bem esqueci, mas eu trago imagens fortes, desde o período da escravidão. Tem uma imagem que é de uma negra de joelhos, de quatro, com uma criança branca em cima. É uma Ah, imagem sim. bastante conhecida, né? Então, Uhum. e também numa outra cena tem a coisa de estar de quatro, tem a coisa também do macaco. Então eu pego todas essas artimanhas, artimanhas, não sei também se é a palavra certa, mas eu trago esses estereótipos Uhum. consciente, entendeu? Aham. Eu sei do que eu estou falando. Eu só quero dar uma sacaneada com a plateia e botar a plateia Uhum. para pensar, sabe? De E isso é tão ficar, potente porque sim. a gente sabe, né, também que dentro das artes, a gente estava falando aqui de carnaval, mas a gente sabe que dentro das artes, principalmente do que a maioria das pessoas tem, às vezes, como ideia de arte, né? Quando a gente fala dança, às vezes a primeira ideia que vem para muitas pessoas é o balé clássico, que é Uhum. um lugar que também ainda é, 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 tem pouco espaço, mas por anos foi impossível, né? A gente ver pessoas que não fossem brancas ali, principalmente Uhum. nos papéis principais. Então Uhum. é tão potente você trazer com o seu trabalho, né, artístico, esse tipo de provocação, né? Nossa, maravilhoso, assim. Só Essa aqui. Deixa eu. Será que. Eu acho que deu para Ah, ver um sim, pouquinho? deu pra ver. Um pouquinho, né? Essa imagem, ela é tão, né, nossa, Escrava emblemática. servindo de cavalo para criança branca, de 1890. Sendo que o período da escravidão acabou em 1888, não foi? Isso. E aí eu trago essas imagens bastante consciente, né? A mulata Uhum. aparece lá e a diretora de movimento, a Amália Lima, eu chamo ela de Amália Linda, Uhum. ela sacou, sabe? E ela falava assim, Thalita, traz essa rainha, traz essa altivez. E eu não sou assim na Uhum. vida real, assim, não sei se eu não sou assim na vida real. Agora eu fiquei pensando, mas ela me ajudou Arrasa, muito. gata. Arrasa. Mas ela me ajudou muito na construção desse corpo. Eu acho que eu ainda tenho condições de ser mais potente e trazer mais essas. É como se tudo que se fala de mim, eu sei e eu coloco em cena para deixar a pessoa, tipo assim, Uhum. refletindo, sabe? Assim, o Sim, espectador. Mas uma reflexão boa, não necessariamente toda reflexão é boa, independente do que a pessoa, né, vai sentir, o mais incômodo, menos incômodo, mas a reflexão é sempre boa, né? sim, com certeza. E, ô Tatá, eu acho que é isso, assim, no que eu pensei. Eu passei um pouquinho pelas perguntas, mas Passou. eu posso voltar também, se você quiser. Não é, e assim, maravilha. Tiveram outras também perguntas e algumas outras que até tinham chegado mais tarde. Eu vou te fazendo aqui também e a gente vai conversando. Mas assim, é, eu achei agora uma pergunta né, até minha, assim, porque você falando, aí Uhum. diz, aquela canta. Ah, eu não Falando resisti! assim. Eu que hoje quase entrei com fibra, né? A cria doente. Eu também tô meio nefanhoso, assim, mas eu tô Sim. melhorando. E ele passa a Uhum. noite em claro e a mãe fica junto praticamente, né? Aí eu falei, vou ter que colocar, porque olha lá a pessoa. Acabei não colocando. Mas você tava falando essa questão, né, do seu trabalho, e eu aí até fiz o comentário do balé clássico, mas eu fiquei interessada até em ouvir, né, um pouco mais sobre esse lugar, né, que acho que até tem a ver com essa pesquisa que você falou, desses corpos não
não padrões, né? Não se encaixam no padrão da sociedade patriarcal, né? A mulher negra, a lésbica, a A gorda, né? indígena. A indígena, dentro desses trabalhos artísticos e das manifestações populares, que a gente sabe que tem, né, a questão do popular lá, o tradicional, e o que é às vezes vendido, né? Uhum. Estes corpos nestes lugares, como que você acredita que possa ter, às vezes, essa relação da. é, Hoje na arte contemporânea a gente tem um pouco mais, né, desse protagonismo, né, igual você colocou do seu trabalho aí, mas em alguns desses lugares essa, como que eu vou dizer, essa exposição ligada a uma ideia de, às vezes, sexualização, né, Uhum. e como que isso interfere na sexualidade de todas essas pessoas, né, desses corpos no padrão. Então, assim, deixa eu reformular aqui, como que é, estes corpos nesses Uhum. lugares, seja da arte, Uhum. seja das manifestações populares, Uhum. principalmente pensando no que é comercializado, Uhum. como que essa exposição sexualizada é, interfere na construção da sexualidade desses corpos. O que você acredita? Caraca, Thalitinho, você me apertou sem me abraçar. Assim, acho que não tem uma resposta simples, mas o que me ocorreu foi que quando isso acontece, é um desserviço. O que acontece é continuar com os estereótipos e reforçar os Uhum, estereótipos. E aí, nesse sentido, o que eu vejo, tanto nas artes da cena quanto nos movimentos sociais, é que as mulheres estão fazendo, tanto as indígenas, as lésbicas e negras, trabalhos muito interessantes uhum, juntas, né? Porque a gente precisa precisa. quebrar esse padrão ou esse estereótipo, sabe? Porque ainda é muito, como é que eu vou dizer? É muito forte. A gente fica falando dessas coisas pesadas e a gente fica assim, caraca, isso ainda acontece o tempo todo, né? O tempo O inteiro. tempo todo. O tempo todo e o tempo inteiro. E aí você falando, quando você falou assim do lance da cultura popular lá do tradicional, minha cabeça foi rapidinha para uma comunidade lá para a Chapada dos Veadeiros, que eu conheci assim um pouquinho mais as aldeias indígenas, né? E como estou falando de sexualidade, corpo de mulher, me vem maternidade. Eu olho para você, eu acho que eu vejo muito isso. E, a, e aí, porque isso interfere, né, na Com sexualidade, certeza. né? E Uhum. aí eu A lembro que gente, mãe, também tem as nossas invisibilizações, né? Imagina as mães pretas, indígenas, lésbicas, enfim, né? uhum. Nem se fala. Mas aí eu acho que o que mudou um pouco assim meu pensamento, que eu fico meio romantizando, sabe o que é isso? É que eu Não. percebi, tanto nas aldeias indígenas quanto no quilombo, que a criança é filho de todo mundo, né? Maravilha. Todo mundo ajuda a criar. E eu vi mesmo, assim, eu até lembro assim, que eu e a minha amiga, a gente, lá na Chapada dos Veadeiros, no encontro de cultura tradicionais e populares, uma criança assim, de 3 anos, com uma batata doce na mão, com a mão sujinha, e com um facão na outra. A minha amiga e eu, a gente quase. Qual que é a vontade, vamos dizer, de nós, povos ocidentais, né? Globalizados? Qual que é o nosso desejo? Era de lavar a mão da criança, né? Tirar a batata Tirar doce a da mão faca. dela, pegar o facão e falar: você não pode usar e cortar, entregar o trem, né? A gente Aham. ficou assim, estarrecida, mas é o fluxo, sabe? E as crianças andavam. E no Quilombo do Remanso, lá na Chapada Diamantina,
era isso, assim, todo mundo cuida das crianças. Enquanto eu Uhum. fiz a trilha Griot, né, nesse curso de formação em pedagogia Griot que eu estou fazendo, todo mundo sabe quem é filho de quem, sabe? E você não precisa ficar preocupado porque a fulana saiu, e todo mundo cuida. E aí na minha cabecinha, quando eu penso em maternidade, será que eu teria uma rede? Porque aí eu já não concordo com o tal do quem pariu Mateus que balança, não é isso? O Balanço. ditado? Aí eu pensei, Uhum. mas gente, a família ou a comunidade é a primeira sociedade, né? Por que que a gente tem esse posicionamento, né? Talvez eu não Uhum. tenha um filho da minha barriga, talvez só do coração, muito por conta disso. A maternidade relacionada à sexualidade, eu só estou Uhum. jogando umas coisas assim, né? Porque eu não Uhum. sou estudiosa da área, mas eu sou uma mulher preta, sem filhos, que vive numa sociedade que tem esse pensamento. Sendo que eu Uhum. conheci as cosmos percepções africanas e indígenas tratando a questão da maternidade de infância de maneira mais positiva, Com sabe? certeza. E aí a minha hipótese é que, dentro desses contextos, a sexualidade barra maternidade seja algo menos problemático nesse contexto, do que esse contexto Com que eu certeza. vivo, que a gente vive, sabe? Com certeza. É, porque eu acho que tem essa questão, né? De até tem aquele provérbio africano, a gente repete demais, né? Ficou até meio clichê, mas é muito. É muito verdade, né? Que precisa de uma aldeia para criar uma criança. Ninguém cria Uhum, sozinho. Até porque, uhum, por mais que não seja, às vezes, para cuidar da criança, quem está cuidando da criança também precisa de cuidados, né? E acho que é uhum, isso que as uhum, pessoas, às vezes, nessa sociedade ocidentalizada nossa, não uhum, percebem, né? Essa coisa individualizada de, né? Isso que você falou, pare o Mateus que balança, né? Você teve o filho, já começa lá pela concepção, né? Quem uhum, está prevenindo a gravidez geralmente é a mulher tomando anticoncepcional. Se você uhum, engravida, pode ser porque você quis, mas se o anticoncepcional falhou, nossa, né, você não estava tomando uhum, anticoncepcional, você não estava uhum, usando uma camisinha, né? Não uhum. esquecem que para fazer precisa dali, né? Dos dois. Isso falando de filhos biológicos. Uhum, E uhum, precisa de duas pessoas. uhum, E aí depois que vem, então, assim, tem muito da atenção, às vezes, para a criança, daquela coisa de querer conhecer, do querer pegar, do querer. é, mas para a mãe, no início, às vezes, com todas as mudanças que vem, também acho que muda muito. Não tem muito essa atenção, né? É difícil você pensar, às vezes, numa preocupação do visitar a mãe, do cuidar a mãe. As pessoas querem conhecer a criança, querem pegar a criança, e muitas uhum, vezes passando sobre os limites, né, daquela relação da mãe com o filho. uhum, uhum, E aí acho que uhum, quando a gente vai também retomando o social e vai tentando reconhecer a gente novamente enquanto mulher, né, se reconhecer como mulher em todo esse processo pós-maternidade, uhum, é, essa falta desse acolhimento de toda a sociedade enquanto cuidado, né? Os próprios espaços, uhum, às vezes, não acolhem mães e crianças, assim. É, isso também é muito exaustivo, né? Porque a gente não é bem aceito em nenhum lugar, a gente não tem, uhum, às vezes, o apoio de outras pessoas nesse cuidado da criança, a não ser, às vezes, tem pessoas que têm rede de apoio maior, mas né, hoje em dia, na contemporaneidade, a maioria ou paga uma escola, por exemplo, uma uhum, creche, uhum, né? uhum, Até porque tem poucas políticas públicas e vagas nesse sentido também quando existem, né, as creches, essas coisas. Então, uhum, ou você paga, ou você às vezes tem que dar conta sozinha, né? Aquela coisa. sim. E se você deixa também na creche, nossa, tadinha, muito pequena, tá na creche. Se você fica com a criança, tadinha, vai ficar só com você, né? Então sempre tem também o Uhum, julgamento. uhum, Isso com certeza uhum, também influencia, né, na questão uhum,
da nossa construção da sexualidade, porque Uhum, a gente acaba sendo invisibilizada enquanto ser humano, as pessoas uhum, atrelam nossa existência, né, à existência do cuidar da criança, né, olhar para a gente é muito difícil. uhum. Então, a Yolanda deixou, é responsável, dona do seu corpo e culpada se engravida. Porém, se o corpo é público e, portanto, não pode nem pensar num aborto, por exemplo, né, no caso de uma gravidez indesejada, né? Uhum, é, Ainda tem essa questão, né? Se você engravida e você não uhum, tem a segurança do poder uhum, buscar um aborto seguro, não tem uhum, essa opção de querer abortar, que você é condenado em diversas instâncias social, legal, enfim. E então o seu corpo não é mais seu, né? Você é obrigada a reagir a viver uhum. sob essa ótica da Não, sociedade. Então, isso que tem você, muito isso. Acho que nesses isso, contextos que você falou, tendo essa aldeia, tendo essa tribo, uhum, né, isso permite que a mulher, não vou dizer que vai ser a mesma, porque depois que, né, uhum, vem a uhum, maternidade, uhum, uhum, muda, mas que a mulher ela volte a se reconhecer, né, enquanto às vezes um, um corpo ali potente que não é simplesmente vinculado ao cuidar, né, mesmo que às vezes sim, outras funções a coloquem nesse cuidar, né? Mas, exatamente. igual também te dizendo, como você disse, longe dessa ideia de tentar romantizar, né? A gente sabe que tem todas Uhum, as questões, mas uhum, essa questão da tradição, né? De trazer, de ter a tribo, de ter a aldeia, isso é muito uhum, positivo. exatamente. E fora que ainda tem um lance do mercado de trabalho, né? Assim, Exatamente. tomar a decisão de engravidar ou não, né? Porque, por exemplo, na nossa área artística, né? Dependendo da escolha, você vai estar fora, né? Ou Exatamente. não. Mas aí eu vou trazer um exemplo bonito, assim, da Ingrid Silva, uma bailarina negra Maravilhoso. brasileira que arrasa lá nos Estados Unidos. Eu fico acompanhando ela pelo Instagram. E aquela menininha, gente, dela, Laura, né? E ela Lindeza. voltou. Eu acho interessante que ela tem oportunidade de trabalhar. Ela voltou, acho que a menininha tinha 4 ou 5 meses. Ela ficava fazendo um Uhum. workout super pesado e tal. Mas eu bem fico perguntando, mas a menininha está sempre com ela. É, Ai, ai, eu acho assim bonito, mas vira e mexe me pergunta, a menina tá sempre com ela. Eu vou ser bem clara agora. Eu fico assim, mas cadê o pai? Eu sei que a é, menininha tá amamentando, né? Ainda aham. a Laura já tem 6 meses, eu acho que já vai fazer um aninho, né? Acho que já é. Então, assim, tem muita coisa bonitinha dela carregar a menina nas viagens e tal. Você vê que a galera da companhia parece que ajuda ela Aceita, que já é uma aceita abertura. exatamente, tá lá com Laura, isso dentro de um contexto de uma companhia preta, né? Aham. Isso é interessante olhar. Mas eu também fico me perguntando, não, mas essa menina, ou pelo menos a ideia, como ela posta coisas com a menina, parece que a menina fica com ela, né? E, assim, e me passou pela Aham. cabeça, mas e o pai? E o Mas pai, né? porque tem muito isso, né? Aí a mãe volta, com certeza alguém pergunta, né, para ela assim, se ela não tivesse levando a menina junto, né? Mas quem tá ficando com a sua filha para você poder trabalhar, né? O pai ninguém pergunta, né? No máximo eles É. perguntam pro cara assim, a sua esposa voltou a trabalhar, quem que vai ficar com a criança? Não Uhum, perguntam assim, você tá uhum, aqui trabalhando, quem que tá com a criança? uhum. É. Mas eu citei como um exemplo positivo, sabe? Porque ela Aham, tá como dizem, na crista da onda, teve a isso, Laura e tá trabalhando, né? Ter filho não isso, significa que você vai anular a sua vida. isso, E com eu acho que para a certeza. gente meio que caminhar assim para o final é pensar esses corpos enquanto sujeito de si, Uhum, né? Acho que para ser uma boa dançarina, uma boa professora, uma boa pesquisadora, uma boa mãe, acho que a gente precisa de ter esse cuidado de si, esse cuidado próprio, esse entendimento, né? Esse respeito. Quantas vezes a gente isso, se desrespeita, né? é, Por vários fatores. Eu acho que é isso, Thalitinha. eu acho.
Bom, eu vou seguir só aqui, ler as perguntas que o Tá. pessoal deixou, que Cê- aí se você tiver mais alguma coisa que você queira também acrescentar sobre a temática, a primeira é o que você poderia dizer particularmente sobre a sexualidade da mulher preta? Acho que você contemplou, mas depois se você quiser acrescentar, ou você já quer ir falando, eu leio todas ou você quer ir falando sobre cada uma? O Não, que que você pode prefere? ir lendo. Ah, Pode ir lendo? O Alan é bailarino daqui de Leopoldina também, foi meu aluno. Ah, que legal. Leopoldina arrasando. Beijo, Arrasando. Leopoldina. A forma de colonização do Brasil influenciou e influencia a construção da sexualidade da mulher negra, né? Você falou também lá no início. Uhum. Gostaria que você falasse sobre o paradoxo não padrão versus fetiche. Nós recebemos essa Uhum. pergunta. Uhum. A outra, a pessoa não binária é invisível. É fetiche ou a pessoa negra não binária é invisível? É fetiche ou é inaceitável nessa sociedade? Acho que foi muito nesse sentido de, às vezes, né, pensar lésbicas, às vezes tem aquele fetiche do homem, de duas mulheres beijando, dele querer formar o trisal ali. Como É. que seria isso em relação a mulheres negras, né? Outra aqui que eu achei muito interessante também. Meninas pretas são mais sexualizadas na infância que as brancas. E Uhum. a sexta, a expressão da cor do pecado. Fale sobre. Essa aqui eu acho que eu já tinha te enviado também. Uhum. Acho que as Uhum. duas que eu ainda não tinha te enviado são a 4 e a 5 aqui. A pessoa preta não binária é invisível. É fetiche ou é inaceitável nessa sociedade? Nossa, essa parte aí do título da fala era a que mais me preocupava. Essa parte do não binária. Ah, eu acho que passa pelos dois caminhos. Ah, vamos lá. Citando MC Chuchu, ela fala que o país, né, na música dela, no Liberdade, que o Brasil é o país que mais mata travesti, mas é também o que mais, vamos dizer, consome, né? O, Uhum. e eu acho que eu não tenho know-how para responder essa pergunta, porque como eu disse no início, as questões de sexualidade, gênero, feminismo perpassam meus estudos em raça, né? Uhum. Então eu não sou uma estudiosa ainda dessas questões. Então eu não saberia, assim. A minha resposta foi que eu acho que passa pelos dois viés, por isso que eu citei Chuchu, que é uma MC de Juiz de Fora, que é uma mulher trans, né? Mas, Thalita, você Uhum. falou outra pergunta lá que eu não. A primeira, que eu acho que as outras eu passei. O paradoxo não padrão fetiche, eu já tinha te enviado, acho que já. Mas acho que Gostaria também que isso você... foi contemplado, você não Sim, acha? acho que Nessa sim, acho do. que você falou bem. E meninas pretas são mais sexualizadas que Hum. brancas na infância? Ah, é, essa pergunta também não saberia responder, não. Eu acho que é Uhum. uma área de pesquisa Mais específica específica, e né? mais Uhum. específica. Mas eu lembrei de um relato da Grada Quilomba, no livro dela Memórias da Plantação, que quando ela era criança, início de adolescência, ela foi no médico, e aí o médico virou para ela e falou assim: você quer trabalhar para mim? Eu vou. A minha família tem uma casa de praia e a gente vai com nossos filhos, a gente precisa de alguém para ajudar. E ela traz toda uma reflexão do tipo, se fosse uma menina branca, sozinha, né? Ir no consultório porque sentiu alguma coisa, né? Sei lá, ela devia ter 12, 13 anos, eu imagino. Perguntaria para essa menina? Uhum.
né? Pois é, não, com certeza. E acho que esse relato dela me marcou, mas eu não sei responder se é mais sexualizado. Não Você sei responder. trouxe essa fala, e aí eu fiquei pensando, talvez, né, sobre essa questão, não que o convite do médico tenha sido nesse sentido, mas Uhum, pensando que, né, a maioria da nossa população pobre, ela é negra, às vezes a questão da vulnerabilidade e das pessoas é, tentarem usarem dessa vulnerabilidade para oprimir ainda mais, por exemplo, no sentido de pensando na questão, por exemplo, da exploração sexual, do tráfico de corpo, do tráfico de uhum, corpos, né? uhum, É, uhum, você uhum. acredita que as meninas pretas, talvez elas sofreriam, com certeza, né, sofrem, né? Acho que essa questão da vulnerabilidade em si tá muito relacionada a essa questão da exposição a esse tráfico de corpos, A né? vulnerabilidade social está relacionada à questão racial. Racial Se a gente também. for fazer essa relação, né? Agora E minha cabecinha foi lá para o Nordeste, que eu vi muito isso também, né? De questão de prostituição infantil. Então, acho que são várias coisas. A gente olhar classe, sociedade. Peraí que eu falei. Classe no sentido de trabalho, né? Classe, Uhum. sociedade, enfim, acesso a todas essas Acho coisas. que a Mas própria questão da cultura, né? A gente estava falando da dança, às vezes a gente associa logo é, a criança preta, às vezes, mais a algumas manifestações populares do que às vezes a erudita, que maravilhosas também, mas tem a questão também da comercialização, por exemplo, de um funk, de um samba, né? Essa própria comercialização do carnaval e a comercialização do funk também, acho que traz às vezes uma imagem mais sexualizada, talvez, né, dos corpos das crianças. sim, Não sei, assim tô eu falando. também Se eu eu tô estiver falando pensando. bobagem, você pode falar não. Não. É porque realmente é uma área bem, um corte, né? Vamos dizer assim, de Uhum. pesquisa bem específico, Bem específico, né? que eu só estou levantando hipóteses, né? É, não, eu mais ainda, né? Tô falando aqui de enxerida, mas aí, igual eu te falei, qualquer coisa, se tiver nada a ver. Ai, ai. Não, Mas aí, tá assim, tudo a a ver. última pergunta até que você contemplou, né? A própria questão da cor do pecado, né? Teve até novela com o nome da cor do pecado, né? Sim, Acho que às vezes, Thaís né, quando olha Araújo. com a Thaís Araújo, Uhum, maravilhosa. Mas, assim, a questão da expressão, né? Aí eu uhum. pensei nessa coisa também das crianças, né? Quando você chama uma criança preta de da cor do pecado, você já às vezes coloca uma predestinação, né, dela, assim. Não sei. Isso vem como um elogio, né? É, Vamos dizer assim. isso. É Tem várias complicado. questões, né, às vezes, né? As pessoas tentam trazer eufemismos, né, para fazerem elogios, né? Assim, Uhum, uhum. O tal da tem essa beleza questão, exótica, Jesus. exatamente. Ou, E aí me nossa. surgiu uma outra questão aqui, para a gente Tá. finalizar, acho que é uma última questão que surgiu. Você falou disso, vai surgindo as coisas, eu vou Uhum, ficando interessada. Eu ouvi que tá muito legal te ouvir, assim. A questão da sensualidade, né, da mulher preta e às vezes essa confusão, porque tem uma confusão, né, no geral, da sensualidade da mulher com a sexualidade, né, é, da nossa própria cultura e às vezes até da gente mesmo reconhecer o nosso poder sensual uhum, uhum. sem achar que a gente vai estar sexualizando, ou se a gente, né, também tiver às vezes trazendo isso enquanto que a sexualidade ela, né, diz respeito a todos essas questões acerca da nossa vida sexual, né, essas construções. Então, às vezes a gente tem muitos tabus a respeito da nossa sensualidade, né, em relação à sexualidade. É, olhando por esse viés do corpo da mulher negra. Como que você acredita que seja essa relação sensualidade e sexualidade?
eu vou dar outro exemplo de quando eu fui para a Irlanda. Quando eu vim de férias, ou logo quando eu voltei, eu falava, né? Ah, eu tô morando na Irlanda. Ou, eu morava na Irlanda. A primeira coisa que se falava para mim assim, nossa, você deve ter feito muito sucesso lá. Aí eu ficava assim, pensando, porque a resposta seria não, né? E, e eu acho que isso aconteceu quando eu vim de férias e quando eu voltei, eu comecei a reparar que tem vários tipos de mulheres brasileiras, né? E na minha escola de inglês, por exemplo, eles achavam muito interessante que eu, negra, tinha uma do sul que era mais clarinha, sabe? Tinha tantas caras, tinha que o pessoal fala, nossa, todo mundo é brasileiro. Mas aí eu percebia, de modo geral, eu posso estar errado, tá, gente? Eu estou falando de percepção mesmo. Uhum. Que quando as pessoas falavam, nossa, você deve ter feito muito sucesso, e a resposta na minha cabeça era não, porque eu acho que eu nem respondia a pessoa, sabe? De tão absurdo. Ou eu Uhum. vinha para o meu próprio pensamento, né? Que vai muito em relação a comportamento. E eu via situações de mulheres, em geral, inclusive europeias, chamando a atenção de diferentes tipos de homens, europeus ou imigrantes, por conta de um comportamento. Não sei se eu estou indo pelo caminho certo. E aí a resposta seria: não, eu não fiz esse sucesso, sabe? Uhum. Será que está atrelado ao meu comportamento? Entendi. Ou como que isso. É lógico que em alguns ambientes eu percebia que eu era vista, mas do jeito que as pessoas falavam comigo, sabe? Nossa, você deve Uhum. ter feito um sucesso. Eu falava, uhul! Não. Mas eu acho que isso está relacionado ao meu comportamento. Também se eu tivesse um comportamento mais expansivo, talvez sim, ou Uhum. um comportamento que facilmente cairia no estereótipo, e no Exatamente. sentido pejorativo, que eu poderia ser sim uma menina super sensual, né? Uhum. Eu Esse fiquei meu, pensando muito nisso, né? nessa pergunta, né? De como às vezes a gente, mulher, já tem medo de ter alguns tipos de comportamento e cair no estereótipo, igual a própria questão da liberdade, às vezes, para Uhum. sensualizar, vamos assim dizer. E a gente tem medo, às vezes, de ser confundida com uma mulher que, às vezes, atribuem a vulgaridade, né? Não que seja vulgar, Exatamente. mas tem essa coisa do patriarcado colocar, né? A mulher para Uhum. casar e a mulher para trepar, né? Trepar. Você dizer É, para trepar. É. isso. Então, a gente às vezes fica com esse medo no geral, né? E Uhum. aí Uhum. a minha pergunta, tentei pensar muito nesse sentido, até lembrando, né, do que a sua mãe disse sobre a questão da foto, né, de você lá Uhum. Uhum. como passista, né? Se há, né, esse receio de cair nesse estereótipo, né, Uhum. de, Uhum. Uhum. da, da, da sensualidade que vai ser vista de uma forma hipersexualizada. Exatamente. E é complicado, né? E é Uhum, muito complicado. Eu ficava tão chocada, e eu acho que o chocada dessa pergunta é porque eu percebia o lugar que me colocavam, sabe? uhum, Eu percebia o que significava. Tanto sim, é que essa questão racial que se rompeu quando eu estava na Irlanda, né? Que parecia que era mais fácil uma mulher negra lá do que aqui. Por isso que quando eu volto, eu me debruço sobre essas questões, né? uhum. Mas é bastante complicado. Tô falando assim, bastante complicado porque eu sinto na carne, sabe? Sim, Na pele. exatamente. E, e tomar Imagina. algumas decisões, dependendo das decisões, eu vou ter consequências
porque às vezes eu não teria controle, sabe? Por conta de toda Uhum. essa carga que eu carrego por ter a cor da minha pele. Entendeu? Ai. Uh! 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 Ai, mas assim, nossa, a gente fica até, né? Eu tô aqui É, pensando se eu tô conseguindo contribuir, sabe? você tá demais. Eu tô assim, até eu te falei aquela hora, né? Qualquer coisa, você falar besteira, você fala, ó, para, porque a gente quer tentar conversar, trazer, né, as questões que o pessoal trouxe, algumas que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente. Eu fico nessa coisa, né? Eu tenho tanto pra falar, será que eu deixo mais solto, né? Assim, mas assim, nossa, tô assim, como vou dizer, inebriada com tanto tempo. A gente tem que ouvir muito sobre isso, assim. A gente tem que ouvir, porque é necessário ouvir, igual você falou, né? Você sente na pele. E, Uhum, e não uhum. dá pra gente ficar invisibilizando, esquecendo, né? Que quem precisa falar é quem sente na pele, né? A gente Exatamente. por Aqui no mais que a livro gente tenha. da Sueli, ela traz um relato da Benedita da Silva. E ela fala que quando ela era criança, quando ela ia tomar banho, ela pegava água sanitária, porque ela queria clarear a pele dela. Olha isso. Nossa. Ela botava na água porque clareava pano, né? Ficava branco, branquinho. Uhum. Olha isso. Que Ai, meu loucura, Deus. né? É Loucura. uma. Nossa, são relatos muito fortes, né? E a gente sabe que é uma realidade ainda muito, né, existente. Eu só tenho a Tá no... agradecer assim, para sua, Ai, sua, meu sua Deus, conversa. aqui eu tô tentando dar um print na tela, gente, capaz de eu desligar esse negócio. Deixa eu tentar aqui, vamos lá. Vamos ver. Tá, eu tenho que ficar bonita. Tá aparecendo a Mari ali. Mari tá aparecendo. Você tá linda, arrasando. Deixa eu ver. Aqui. Vou até colocar um filtro. Acho que eu não vou Ah, conseguir. vou colocar um filtro. Não precisa, não. A gente tem vida. Também. Assim, então, peraí que eu vou botar. Não, deixa eu tirar aqui. Não, esse aqui é sacanagem demais. Esse é sacanagem. Que foi. Ih, não, aí foi muito. Esse foi muito que perdi a Mari ali. Eu É o coloquei último, também Thalita. um ali no meio. Tá bom, parou. Aí Vamos lá, voltar ao normal. fala. Um, dois, três e. Aí, peraí só um pouquinho que eu acho que entrou. Apareceu aqui alguém. Ah, entrou a Mari. Aí deixa eu tirar. Aí. Agora vai sair de novo. Um, dois, três e. Aí, que na hora que entra fica uma faixa, né? Às vezes eu fiquei com medo de tampar. Ai, arrasou. Arrasou. Ai, muito obrigada pelo convite, Thalita e Yolanda. Eu me debrucei assim com muito carinho para essas questões, até para No- me entender. Eu estou em processo artístico, processo enquanto professora, processo enquanto pesquisadora. A gente está sempre em processo, uma motriz. A gente Ah, vai se todos. reinventando. Eu aprendi horrores, colocando a minha atenção, sabe, mais nesses assuntos. Eu fiquei muito Aham. feliz com o convite. E Ah, parabéns, nós que Thalita. agradecemos. Ah, obrigada. Nós que Parabéns, agradecemos, sim. Yolanda. Parabéns você pelo seu trabalho, né, por dar voz a essas questões de diversas formas, né, através do seu corpo mesmo, pela arte. A gente Uhum, sabe a importância, você mais que ninguém sabe a importância que tem, e assim, a gente precisa, né? Então, assim, parabéns. E é uma honra, com certeza, ter uma presença muito inspiradora nesses nossos favoritos, né, que uhum. nós estamos fazendo. E a gente vai aprendendo cada dia, temos muito que aprender a ouvir, assim, Uhum. mais uma vez é uma honra e alegria ter você aqui.
Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Isso, na hora que eu fui apresentar, que, né, eu te apresentei como Thalita Reis, mas eu expliquei no início, vocês não liguem se eu chamar de Theo, é Té automático, é um apelido carinhoso de outras épocas, porque eu falei que você era muito querido, então, assim, não A tem, minha não tem mãe, de vez como. em quando, me grita, Theo! Acho que ela fica com preguiça pela Thalita, ela grita, Theo! A Yolanda tá falando aqui também, Oi, muito obrigada, foi maravilhoso, foi Que bom. incrível, né? Muito Eu bom ter você, gostei muito. muito bom Adorei mesmo. essa live às 7 da manhã, gente. Café da manhã já começa. E eu tava morrendo de medo de não pegar no tranco, né? Até te mandei, porque falei às 7 da manhã, né? E Eu ainda tava falando meio nisso, virado, cadê mas Vitor? Melhorou? melhorou. Mas eu não vou chamar, porque ele tá numa fase assim que, se ele vier aqui, ele vai querer mexer em tudo, aí costuma fechar e eu perder ainda. Tá Depois, eu bom. mando, depois ele manda um beijinho lá no WhatsApp. Mas ele tá Então tá melhor, tá com bom. o narizinho ainda escorrendo, mais frustradinho, mas tá melhor, ainda bem que não é Covid, nós fizemos o teste ontem, então um pouco na casa dos meus pais, estava e eu e ele começamos com se tiver, vai estar todo mundo, Uhum. né? E aí meu pai tinha feito um cirurgia recentemente. Entendi. Então É, tá, um beijo, meninas. Um beijo para quem entrou e saiu, mas foi ótimo. foi. Obrigada a todos que participaram aqui, que acompanharam ao vivo, que vão assistir depois. Pessoal de Leopoldina, uhul! Adorei Uhul! a participação, tá? E amanhã nós vamos voltar com o questionamento: independência sexual feminina existe? Tá joia? Quem não está acompanhando ao vivo, a gente vai deixar a live 6 de dezembro. De olho aqui. Obrigada. E a gente vai conversando. Até mais, pessoal. Até. Beijo. Beijo.